quero cumprimentar você que nos assiste pelo vídeo também. Hoje nós estamos começando mais um momento de estudos das profecias. Você que já nos acompanha há algum tempo, já sabe como acontecem, né? Nós falamos do sexto selo no estudo passado, agora nós falaremos do sétimo selo, né? As trombetas do Apocalipse. E também estamos aqui com um número maior de pessoas, né? Serão bem-vindos, que Deus possa ser louvado. Bom, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar, né? Pedir que Deus nos dê iluminação e também nos dê inteligência para compreender as palavras que Ele deixou para que estudássemos. Convido você que está nos assistindo que faça também a tua oração pessoal neste momento. Vamos aqui à igreja, vamos nos colocar de joelhos, falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e agradecer, Senhor, por tão grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Amém. O Senhor tem cuidado de cada um de nós e agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Amém. Agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidos para estudar as tuas palavras, estudar as tuas profecias, ó Deus, que o Senhor tem deixado para que fôssemos preparados por elas. Amém. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio hoje, através do Teu Santo Espírito, e guiar, Senhor, os acontecimentos aqui. Amém. E que não fale eu, Senhor, mas que o Teu Espírito possa falar por meu intermédio. Peço também perdão pelos meus pecados, quero estar eu limpo diante de Ti e diante do Teu povo, ó Deus, e que o Senhor possa ser louvado no dia de hoje. Amém. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos dar sequência no estudo de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 8, onde fala do sétimo selo. A primeira parte do sétimo selo, os 10 primeiros versos, nós já comentamos no estudo passado. Então, hoje nós não vamos comentá-los, porque senão nós ficaríamos muito tempo aqui, né? Vamos direto ao ponto principal do sétimo selo, para o dia de hoje, para que possamos ganhar tempo também, né? Apocalipse capítulo 8. Vou ler o verso 1 e 2, e depois nós leremos do 6 em diante. Diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Então, esses anjos aqui, eles tinham trombetas. Bom, nós sabemos que os anjos são os mensageiros de Deus. Agora, o que significam as trombetas? Né? Para a gente descobrir o que significam as trombetas, vamos ler no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. A partir do verso 1. Verso 1 ao 4. Espero que eu não possa abrir aqui. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do meu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus termos e o constituir por atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Então aqui a trombeta, o instrumento da trombeta, ele era utilizado para avisar quando vinha algum perigo. Neste caso aqui, referia-se à guerra, né? Mas as profecias, elas não falam somente de guerra, são de várias coisas.
Então, quando a Bíblia fala que seriam tocadas algumas trombetas, esses eventos que nós vamos ler aqui hoje, nós vamos estudar, eles são avisos para a humanidade, certo? Então, as trombetas, elas representam, significam instrumentos de aviso, ou seja, elas servem para avisar o povo. Então, vamos voltar para o Apocalipse, então, e prosseguir a nossa leitura. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, você pode perguntar nos comentários, tá bom? E aqui os irmãos podem nos auxiliar e a gente pode tentar responder aquilo que tiver dentro do nosso entendimento. Aqui os irmãos da igreja também podem perguntar, tem a vontade, né? Se eu souber, eu vou falar, né? A irmã está conseguindo ver? Ah, vamos tentar ver se melhora o foco um pouquinho? Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Amém. Vamos ler então a partir do verso 5. Perdão, a partir do verso 6. Diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e a terra foi queimada na sua terça parte, e a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Ou seja, então aqui quando a primeira trombeta é tocada, acontece um evento aqui na terra. Uma chuva de pedras misturada com fogo e enxofre que foi lançada na terra. Bom, nós sabemos que as pedras que vêm do céu, incandescentes, né? Elas têm outros nomes por vezes, né? Meteoritos, asteroides, né? Cometas, são coisas assim. Então, isso aqui pode estar se referindo a um desses elementos, né? Bom, nós vamos ver uma coisa que aconteceu no passado que talvez pode nos ajudar a entender o que vai acontecer aqui, ok? Bom, pode abrir para mim, eu acredito que abre aqui nesse... Abre aqui, aqui na fotinha aqui, eu acredito que aqui, nessa imagem aqui, naquela melhor, naquela. Melhor para explicar. Bom, nós estamos vendo essa área aqui toda sem as árvores, né? Isso aqui foi um evento que aconteceu no passado, na Rússia. Ele é chamado evento de Tunguska. Então aqui, o que aconteceu aqui? Caiu um corpo celeste e ele explodiu antes de tocar o chão, tá? Só o vácuo dele, o deslocamento de ar que ele gerou, ele acabou derrubando essas árvores e incinerando essas árvores, queimando todas elas, tá? Vamos abrir a outra imagem agora assim, para a gente ver como ficou as árvores, né? Só para a gente ter uma ideia. Aqui mesmo, aqui na fotinha aqui. Aqui nessa fotinha aqui. É a peça do lado. Obrigado. Então aqui nós vemos todas as árvores, ó, deitadas, né? E aqui está em preto e branco, claro, mas elas foram queimadas, tá? Tem uma outra imagem, irmão, pode abrir aqui, ela está junto lá. Essa aqui tem a cartinha branca lá em cima, lá, ó. Lá, ó. Cartinha branca, eu posso pegar. Aí, essa aí. Bom, isso aqui é, segundo os especialistas, eles entendem que aconteceu, né? Esse corpo celeste, ele veio na atmosfera terrestre, né? E acabou se desintegrando antes de tocar o chão, né? Mas o calor que ele gerou e o deslocamento de ar que ele gerou acabou queimando as árvores que estavam no chão, né? Então, nós, ao ver isso aqui, nós podemos entender que pode algo semelhante acontecer. Porque uma explosão de um corpo desse daqui, ele não se desintegra totalmente, né? Pedaços caem sobre a Terra. Então, o que nós podemos entender que pode acontecer, né, é um asteroide ou um meteoro passar tangencialmente pela Terra, e aí sim, ele vem soltando detritos, se desintegrando, né, soltando pedras, e atrás dele forma-se também, né, um vácuo de calor e deslocamento de ar que vai sugar as pessoas e animais que estiver no chão para cima, né?
está aí o sangue. Por isso é pedra, é misturado com fogo e enxofre. Então, assim, isso pode acontecer na primeira trombeta, tá? Deste modo, segundo a gente está entendendo aqui, tá? Um corpo celeste passar tangencialmente sobre a terra, sem tocar no chão, mas derrubar ali várias pedras, né? A saraiva, misturado com fogo e enxofre e sangue. O sangue daí dos animais e pessoas que são sugados para cima e, né, desintegrados ali junto com o corpo celestial que desce, né? Bom, irmãos, até aqui deu para entender, né? Tudo certo. Agora, diz que ele cai sobre a terça parte da terra. Eu não vou me ater muito sobre isso, porque é muito fácil a gente identificar, né? Eu até não tenho, você pode ver se abre um mapa para mim aqui, meu irmão? Entra aqui na cartinha aqui. Você vai nas imagens aqui. Fecha esse daqui do ladinho ali, só fecha aí. Aqui, irmão, aqui. Esse? Só lá nas descargas, lá onde está dentro das descargas, do ladinho tem uma setinha preta para baixo, certo? Aqui. Fecha aí. Aí, agora vem nas imagens aqui. Ok. Vai em gráficos lá, por favor. Depois temos um mapa aqui, desce para baixo aqui, a gente tem que encontrar um mapa aqui. Um pouquinho mais. Não, outro, pode baixar mais. Aqui, lá. Pode ser esse mapa mesmo. Esse aqui está meio pequeno, né? Pega na internet o mapa mundi, aí fica fácil. Aí fica mais fácil pra gente. Eu não tive tempo, irmão, me perdoe, não tive tempo de preparar isso aí. Né? A gente chegou bastante apressado, mas vai ser fácil pra gente encontrar. A gente pega uma imagem, pode ser esse aqui, acho que está mais claro, né? Pode ser esse aqui mesmo. Bom, baixa essa imagem, meu irmão. Baixa essa imagem aí, muito obrigado. Aqui mesmo. Então, aqui, irmãos, nós estamos vendo o mapa mundi, né? Aqui, se nós dividirmos o mapa mundi em três, nós vamos ver que dá três partes semelhantes, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma parte, né? Aqui temos outra parte. Então, temos o centro, aqui o lado, né, para vocês direito, né? E aqui o lado esquerdo. Nós vemos que são três partes, então sobre uma dessas partes é que vai cair, vai passar esse meteoro ou asteroide, tá? Então agora, como que a gente sabe qual dessas três partes vai cair? Bom, aí o texto ele fala que caiu sobre a terça parte da terra, né? Sobre a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Ok. Nós sabemos que existe uma floresta muito grande na Rússia, né? Uma das maiores do mundo. No entanto, a floresta da Rússia, ela é composta por um tipo só de espécies de árvores, né? Ela não tem várias espécies. Então não tem como todas as ervas serem queimadas se não tem. Então não é lá, certo? Agora, nós podemos ver que no continente americano, o continente europeu aqui, né? E na Groenlândia também não tem muita coisa, né? O continente europeu também não tem. Então, nós podemos entender que o nosso continente, o continente americano, ele possui a Amazônia, que a Amazônia, ela é uma floresta muito grande, né? Uma também das maiores do mundo, mas ela contém variedade de espécies de plantas, né? E ervas nesse local. Também nós temos no Canadá, né, e Estados Unidos, uma floresta, aí, claro, com menos espécies de plantas, porém, se nós juntarmos as florestas que existem no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, no Brasil, na América Latina como um todo, nós temos uma grande parte das árvores da terra. Então, é possível que ele caia aqui? Sim. Por quê? A Bíblia nos apresenta um conceito muito importante. A Bíblia diz assim: ao que muito foi dado, muito mais se lhe pedirá. Né? E ao que fez coisas dignas de saber, coisas dignas de açoite, sabendo, será castigado com mais açoites. Aquele que fez não sabendo,
será castigado com menos ações. Logo, nós sabemos que o continente americano é o berço do protestantismo. Isso não, sem dúvida, certo? Ou seja, aqui nós temos muito mais liberdades para pregar e ouvir a palavra de Deus que em outros lugares do mundo, né? A Europa tem uma certa liberdade? Tem, mas não é como aqui. A aceitação lá é menos que aqui, né? Então lá não tem tantas igrejas, vamos dizer assim, como tem aqui, certo? Então, se alguém conhece a vontade de Deus, está aqui, né? Está no continente americano, né? Então, se nós estamos entendendo que a primeira trombeta provavelmente vai cair no continente americano, tá? Pelas características que nos foi colocadas aqui na palavra de Deus. Acredito que não há outra região na Terra que possa ser o lugar onde esse primeiro evento possa acontecer, né? Até aqui deu para entender, mas não, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, podem falar. Ok, então agora nós vamos para a segunda trombeta, no verso 8. Diz assim: o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Bom, então, quando o segundo anjo toca a trombeta, de novo, aparece um corpo celeste caindo na terra. Nesse contexto aqui, ele fala que é um grande monte. Nós sabemos que um objeto rochoso que cai do céu, ardendo de fogo, ele se chama asteroide, né? Então, não pode ser um asteroide. Irmão, você pode colocar para mim aqui, pode ser no gráfico mesmo, né, que você estava lá no início, aqui no banner, sabe? Acho que está aqui. Não, está aqui nesse. Isso. Aqui o segundo. Aqui nós. Amplia só para quem está lá no vídeo poder ver um pouquinho. Aqui nós estamos vendo, né, um exemplo, né? Claro que aqui nós vemos um exemplo, né, das árvores pegando fogo. E ali o meteoro, né, caindo. Então é mais ou menos isso que João viu. João não sabia o nome do asteroide. Ele falou com aquilo que ele conhecia. Então ele conhecia um monte. Uma coisa rochosa grande, uma montanha, né? Caindo do céu. Ou seja, outro detalhe também, eu disse caindo, né? Mas aqui o texto diz que foi lançado, tá? Então esses eventos não são eventos naturais, tá? Foram lançados. O primeiro também, tá? Agora, por quem foi lançado? Bom, por Deus não pode ser, porque o único o único castigo que Deus manda aos homens são as pragas, porque nela é consumada a ira de Deus, né? Vamos ler no Apocalipse capítulo 15, no verso 1, para a gente poder já entender isso aqui. Apocalipse capítulo 15, no verso 1, diz assim. Espera que eu não coloque aqui. Aí diz, né? Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, as 7 pragas, nelas são consumadas a ira de Deus. Então Deus, Ele envia ao mundo as pragas, as outras coisas não. Isso quer dizer que provavelmente os próprios seres humanos vão provocar a queda desses corpos celestes, né? Desses asteroides, meteoros. Bom, hoje nós sabemos que existem armas espaciais, ou seja, plano para se utilizar corpos celestes, como os asteroides, meteoros, como arma de guerra, né? Eu não trouxe aqui todo o material, porque também a gente teria que ler bastante. Mas você pode fazer a sua pesquisa. E você vai, com certeza, encontrar evidências dessas armas que estão sendo
planejadas, vamos dizer assim. E assim, nós sabemos também, e é bem conhecido por todos, que estão enviando sondas, né, para os asteroides e causando explosões neles, para, segundo eles, estudar, né, a composição desses elementos. No entanto, todo o universo ele está milimetricamente organizado por Deus. Aí vai o ser humano lá mexer. Bom, a gente sabe que isso pode dar muito errado. Mas fato é que a Bíblia diz que foi lançado, então houve intenção de lançá-lo para a Terra. Tá? Agora, um grande monte ardendo em fogo é sim um asteroide, e ele diz que cai sobre a terça parte do mar. Bom, vamos ver em qual dos oceanos tem a terça parte das águas do mundo. Abre, irmão, aqui na internet, aqui, né? Aqui, meu irmão abriu aqui. Se eu não me engano, ali, ó, oceano, do lado do Maré Vermelha. Isso, aqui. Aqui eu vou ler só o finalzinho aqui, tá? Porque a gente não precisa ler tudo. Ele está falando aqui do Oceano Atlântico, tá? Aqui, o Oceano Atlântico liga-se com o Oceano Antártico e pode-se estabelecer a Antártida como limite sul do oceano, etc. E aqui ele fala, com 1/3 das águas oceânicas mundiais, o Atlântico inclui mares como o Mediterrâneo, o Mar do Norte, Báltico e o Mar das Caraíbas? Isso. Ok, daqui fica para ver. Mas então nós vemos que o Oceano Atlântico é aquele que compreende a terça parte das águas oceânicas mundiais. Então não resta dúvida, né, sobre qual oceano vai cair, ou seja, será lançado este elemento. Ok. E nós sabemos também que o mar, ou seja, o Oceano Atlântico, é uma das principais vias marítimas do mundo. Por isso é dito que a terça parte dos navios também foram destruídos, né? Visto que há uma grande quantidade de navios ali que estão ancorados e outros, né, transitando por ali, certamente serão atingidos e afundados, né? Bom, segundo algumas pesquisas, sabe-se que um asteroide de proporções médias, cerca de 10 km de diâmetro, se ele impactar o centro do Oceano Atlântico, o local do impacto teria ondas de 5.000 metros de altura, ou seja, 5 quilômetros de altura no local do impacto. E essas ondas elas chegariam na costa com cerca de 500 metros de altura. Ou seja, as cidades litorâneas seriam varridas no mar, né? E as cidades planas, né, algumas têm serras, outras não. As cidades planas, elas ou seja, a onda avançaria até 200 km para dentro das cidades, né? Por isso que a Bíblia nos alerta quanto a viver nas costas marítimas, né? Nas cidades litorâneas, né? É importante que nós não estejamos lá quando isso acontecer. Então, veja bem, muitas pessoas, muitas vidas serão perdidas. E nós podemos ver que os lugares onde há mais pecado, mais rebeldia contra os mandamentos de Deus são esses lugares. Onde há prostituição, né? há muita glutonaria, bebedices, né? Muitas coisas que vão contra os princípios que Deus estabeleceu para a felicidade do ser humano. Então, muita maldade também. Então, por isso, nós já vemos que essas cidades, Deus vai permitir que essas cidades sejam atingidas. Tá? Não foi Ele que lançou o asteroide, mas Ele vai permitir. Né? Bom, aí também é dito que a terça parte das criaturas do mar morreram porque a água se tornou como sangue. E aqui nós vamos nos deter um pouquinho para poder entender como isso pode acontecer. Tá? Então você pode abrir lá na internet, lá na Maré Vermelha, aqui, né? Maré Vermelha, pode baixar um pouquinho o título, só para ler o título. Maré Vermelha, causas e consequências da maré vermelha. O que é a maré vermelha, né? Aqui, ó. A maré vermelha é um fenômeno natural que provoca
manchas de coloração escura na água do mar. As manchas são causadas pelo crescimento excessivo de algas microscópicas presentes no plâncton marinho, num processo chamado floração. Essas algas, elas são vermelhas, tá? E o que isso aqui tem a ver com a queda do asteroide? Nós vamos ler um pouquinho. Pode baixar aqui? Aqui mesmo, né? Na maioria das vezes, a maré vermelha é causada pela floração de pequenas algas chamadas dinoflagelados. Em alguns casos, outros organismos microscópicos, como as diatomáceas e as cianobactérias, que podem estar presentes, né? Os dinoflagelados são organismos unicelulares agrupados numa divisão de algas chamada, não vou me arriscar, né? Significa planta de cor de fogo. O nome está relacionado à presença de pigmentos de coloração avermelhado no interior das células, dessas microalgas. Os dinoflagelados são, na sua maioria, fotossintetizantes, embora existam algumas poucas espécies heterótrofas que se alimentam de matéria orgânica em decomposição ou são parasitas de outros organismos. Bom, vamos guardar essa informação, que eles se alimentam de matéria orgânica, tá? Isso aqui é muito importante a gente lembrar, porque depois a gente vai precisar dessa informação para poder entender como ela se forma. Pode subir, meu irmão, obrigado. Aqui, a reprodução geralmente é assexuada, por simples divisão celular ou, em alguns casos, sexuada, ocorrendo através de formação de gametas. A célula destes organismos possui 2 pequenos flagelos, vindo daí o nome dinoflagelado. Aqui nós vamos falar da explosão, ou seja, da floração em si, ou seja, quando eles se multiplicam em grande número. O aumento dos níveis de nutrientes dissolvidos na água do mar, aliado às condições ideais de temperatura e salinidade e luminosidade, permite que os dinoflagelados elevem a sua velocidade de reprodução, levando a uma explosão populacional dessas algas. Bom, até aqui a gente já consegue entender o seguinte: aumento de níveis de nutrientes. Algumas delas se alimentam de matéria orgânica, tá? Então, quando um asteroide cai no mar, a primeira coisa que acontece é a queima do oxigênio, vaporização da água também. Então, ele queima o oxigênio da água, ele vai matar muitos animais nesse momento, tá? Outra coisa, também o aumento do nível de sal na água. Por quê? Porque ela vai vaporizar a água. Então, quando você tira a água do mar, você vaporizar a água do mar, aumenta o número de sal, né? Ou seja, o nível de sal, perdão. Então, assim, isso vai favorecer para a explosão dessas microalgas. Vários peixes mortos, né? Animais e muita matéria orgânica disponível, né? A água na temperatura morna, né? Porque vai aquecer a água. Vai ter uma temperatura, vai favorecer, inclusive, por exemplo, quando você vê um lago que ele tem água parada, normalmente ele tem muitas algas. Hoje nós vimos isso, inclusive, né? Fomos no parque e vimos lá o lago cheio de algas. Porque normalmente essa água ela é mais quente do que a água de correnteza. Isso aí todo mundo sabe, né? Então, a água do mar um pouco mais quente vai favorecer para a explosão dessas algas, certo? E aí, com alto nível de sal e também alto nível de nutriente na água, vai levar a uma floração de microalgas. E isso vai gerar a tal maré vermelha. Eu não sei se eu tenho foto aqui da maré vermelha, mas pode procurar na internet para nós, irmão. Isso aqui não vai ter. Né? Só procura lá, mesmo. Maré vermelha está aqui embaixo, aqui, ó. Só para quem está nos acompanhando poder ver como que é, né? Pega as imagens ali. Aqui nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, ó, isso aqui, né? Parece mesmo sangue, não é? Ali ó, nós temos outro. Isso aqui já aconteceu no Brasil, inclusive, irmãos. Então, isso aqui é o que vai ocorrer na segunda trombeta, por conta da queda desse asteroide no mar, né? Então está aqui, ó, a maré vermelha. É bem interessante. Só que isso aqui, todo o Oceano Atlântico vai ter isso aqui em todo ele. Isso é um aviso, né? Eu acho que é um aviso assim difícil não ver, né? Isso vai virar notícia, obviamente,
né, mundial. Todos vão saber. Né? E aí, nesse momento, é o momento de muitos despertarem, né, para a realidade. Jesus está voltando. Mas nós não precisamos esperar chegar esse momento. Né? A gente pode buscar a Deus hoje. A gente pode se preparar hoje. Para que nesse momento nós estejamos protegidos por Deus num lugar que Deus designou para cada um de nós. Que provavelmente não vai ser a costa marítima. Né? E esse momento, o povo de Deus vai estar onde? Vai estar fugindo, vai estar preso, vai estar fazendo o quê? Vai estar preso? Bom, irmãos, isso só Deus sabe. Tá? Por quê? Haverá uma pequena perseguição um pouco antes desse evento? Sim. Porém, muitos de nós estarão pregando. Certo? Então, convém para nós buscar a Deus para que Ele dirija a nossa vida. Porque se nós dirigirmos a nossa própria vida, nós estaremos no lugar errado, com certeza. Então, quando nós oramos, pedimos a Deus guia, Ele vai nos guiar para a gente estar no lugar certo. E se Deus te mandou para um lugar, por exemplo, para a Amazônia, Ele vai cair a primeira, né? A primeira das trombetas. Pode ter certeza, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Desde que você esteja na vontade de Deus. Então nós não precisamos nos preocupar quanto ao lugar onde estaremos e o que estaremos fazendo. Mas sim, se estamos na vontade de Deus. Certo? Então, irmão, sim, alguns estarão nos montes, porque haverá uma certa perseguição. Mas como nós entendemos na terra hoje, há perseguições em lugares que são, ou seja, em alguns lugares a perseguição é mais forte, em outros não. Por exemplo, na África nós já temos perseguição, né? E perseguição ferrenha. Aqui não, aqui estamos todos tranquilos. Mais perto, né, do final do tempo, vai ser a mesma coisa. Em alguns lugares vai estar mais apertado, certo? Em outros não tanto. Então cada um esteja onde Deus quer, né? Amém? Deu para entender, meu irmão? Amém. Amém. Então tá, vamos avançar então. Vamos pro terceiro anjo, né? Que diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a terça parte das águas. Muito interessante. Aqui nós vemos novamente a queda, né? Um objeto do céu. Quando ele fala de uma estrela ardendo como uma tocha, então isso nos leva a entender ser também um meteoro, tá? Um meteorito. Eu não entendo muito dessa questão aí, mas, né, já dá para saber o que vem de cima, né? Um objeto rochoso pegando fogo, tá? Ele fala que cai sobre a terça parte dos rios e das fontes d'água. Bom, irmãos, o maior rio do mundo, se eu não me engano, é o Rio Nilo. Se eu estou enganado, alguém me corrige, né? Se eu não me engano, é o Rio Nilo, tá? Ele é um rio muito expressivo. Será que vai ser lá? Bom, vamos analisar aqui o que a Bíblia fala. Fala assim que caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Tá? Bom, nós sabemos que o Rio Nilo não tem, ou pelo menos não se sabe que ele tenha fontes d'água embaixo. Tá? Fontes como, por exemplo, o aquífero Guarani, que nós temos aqui no Brasil, e o Alter do Chão. Né? Ambos banham a Amazônia. Tá? Ambos aquíferos estão embaixo da Amazônia. E o rio Amazonas, por outro lado, ele só representa 1/5 de toda a água doce do mundo. Né? E se nós considerarmos os seus afluentes, que são mais de 2.000, se eu não me engano, nós podemos ter certeza que eles representam sim a terça parte das águas, dos rios, né? A terça parte dos rios. E também, e outra, né? Fala dos rios e não do rio, né? Assim, se nós olharmos o mapinha do Rio Amazonas, vamos ver que ele parece assim um emaranhado de cordas, né? Cheio de afluentes, né? Então, a partir daí nós conseguimos entender o seguinte: o Rio Amazonas, ele tem sim 2 fontes d'água embaixo, né? Então nós podemos entender o que a Bíblia está nos apresentando aqui, que novamente o continente americano vai ser, infelizmente, contemplado por este aviso, né? Ou seja, o Rio Amazonas, por ele ter essas 2 fontes d'água, né, embaixo dele, ele cumpre o requisito aqui colocado na profecia, sobre a terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas. A Amazônia, né, ela é banhada por esses 2 aquíferos. Né? Então nós vemos que novamente a Amazônia vai ser
local onde vai cair o terceiro aviso. Tá? Hoje a Amazônia é vamos dizer assim, um elemento de polêmica no mundo. Aí alguns lá fora querem proteger a Amazônia, né, a Amazônia. Outros aqui dentro não querem deixar que alguém de fora fale alguma coisa e tal. Todos estão de olho nos recursos que tem na Amazônia. Isso é verdade, né? Então, se esses elementos são lançados na Terra e na Amazônia, pode não ser, vamos dizer assim, um mero acidente, né? Pode ser proposital. Por quê? Porque o que eles querem ali, eles não querem árvores, não se enganem. Eles não estão preocupados com árvores, senão eles plantavam lá, né? Né? Hoje é muito fácil fazer reforestação. Em 10 anos você tem praticamente um bosque grande ali. Mas não é esse o foco. O foco é o ouro, o minério que tem ali, diamante e várias outras coisas, né, que tem ali. Então, se eles acabarem destruindo a vegetação, então podem minerar, né? Vamos dizer assim. Não digo que seja esse o motivo, mas que é uma coisa a se pensar, isso é, tá? Então, se o terceiro anjo, ou seja, o terceiro aviso, ele é outro objeto que cai na Amazônia. Aí você deve estar pensando, puxa, mas o Brasil vai ser praticamente o mais afetado em tudo isso? Bom, é como nós falamos no começo. Ao que muito foi dado, muito mais se repetirá. O Brasil hoje, ele é um lugar onde há muita pregação do Evangelho, muito conhecimento da palavra, né? E não se tem dado ouvidos. E Deus precisa agora puxar a orelha. Fala, pô, vá cobra. Mas tudo com misericórdia. Deus permitiu com misericórdia, porque na Amazônia não tem tantas pessoas como em São Paulo, por exemplo. Imagina um trem desse em São Paulo. Certo? O mar vai ser atingido, as cidades litorâneas vão ser atingidas, ok, mas não tem tantas pessoas assim como os grandes centros. Imagine Nova York sendo atingido por um objeto desse. Então, ainda assim, Deus tem misericórdia de nós, né? Só que assim, Ele manda o primeiro aviso é esse, que você está ouvindo hoje, né? É quando você toma conhecimento de que isso ali, ele vem para despertar a população. Então você tem a oportunidade de despertar agora, não precisa esperar. Até porque amanhã só a Deus pertence, né? Mas os outros que não derem ouvidos terão que passar e ver com seus próprios olhos esses avisos que Deus há de enviar. Então, irmão, pode ser tarde demais, né? Você pode acabar ver ele vindo, você vê ele vindo, e aí não tem o que fazer, né? Não há tempo de arrependimento, não há tempo de mudança, não há tempo para nada, certo? Então, irmãos, hoje é o dia de despertar, hoje é o dia da gente buscar fazer a vontade de Deus, segundo Ele colocou para nós, certo? Vamos ler agora o próximo aviso. Não, perdão, antes, né, de avançar, ele diz assim no verso 11, tá? O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se amargas. E muitos homens morreram por causa das águas, porque ficaram amargas. Ou seja, quando um objeto desse impacta as fontes das águas, ele leva consigo, além de materiais que estão nele, né, ele também leva outros materiais que estão no solo, como por exemplo urânio, né, plutônio, são coisas, mercúrio, são coisas tóxicas para nós, né? E aquilo sendo misturado aos lençóis freáticos vai levar água amarga para muita pessoa, muita gente, né? Muitas cidades hoje são assim, tem o seu suprimento de água por causa dos aquíferos, né? O aquífero Guarani, até o próprio Paraguai faz uso dessa água, né? Então, assim, muitos vão acabar sendo prejudicados, né? E isso vai matar muitas pessoas. Mas nós não precisamos, eu reitero, nós não precisamos estar nesses lugares e nem padecer
esses sofrimentos aqui, se hoje dermos ouvido a voz de Deus. Aí no verso 12 ele diz, o quarto anjo, não quero colocar, só o 12. Por enquanto, né? O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu e a terça parte do dia não brilhou e semelhantemente a da noite. Ou seja, então aqui nós vemos o momento em que o sol será escurecido na sua terça parte, a lua, as estrelas também. Mas isso como que vai acontecer? Nós vamos ver só uma parte do sol, será? Bom, não creio que seja isso, porque não faz muito sentido, né? O sol escurecer-se a sua terça parte. Como ocorreria isso? Né? A lua, da mesma forma, as estrelas. Pô, tem dia que a gente nem vê estrela, que diferença faz? Né? Tem dia que o sol está nublado, a gente não vê estrela, não faz muita diferença. Mas quando nós pensamos de outro modo, por exemplo, quando a Terra for impactada por esses asteroides e meteoros, vamos pensar, ela vai ser impactada no continente americano e mais precisamente sul-americano, né? E no continente sul-americano, nós temos a presença de muitos vulcões. Para vocês terem uma ideia, só o Chile tem 90 vulcões ativos. Tá? Então, imagine a Terra sendo impactada por esses corpos celestes. Bom, onde tiver um buraco, vai sair. Eu me lembro, se não foi em 2008 ou foi em 2013, que um vulcão no Chile entrou em erupção e as cinzas, né, a fuligem desse vulcão chegou até a universidade. Né? Eu lembro que a gente via como se fosse neve caindo. Agora imagine todos esses vulcões em ação. Isso geraria uma nuvem de fumaça no ar que obviamente bloquearia boa parte dos raios solares, lunares e também estelares. Né? E aí, a terça parte do dia não brilha, certo? Se nós pensássemos em um sol que aparecesse só, ou seja, faltando um terço, ele iria aparecer faltando um terço, mas durante todo o dia. Né? Aqui não, a Bíblia diz que o dia não brilha um terço. Ou seja, significa que as nuvens espessas, elas vão bloquear os raios solares. Então, de maneira que, ou se hoje amanhece 6 horas, lá vai amanhecer 9. Exemplo, não sei se é isso, tá? Exemplo, vai amanhecer 9 horas. Por quê? Porque quando o sol está na sua maior força, então ele consegue alumiar a Terra. Semelhantemente à noite. Então, esse é o quarto aviso que Deus envia à Terra. Então, quando vimos essas coisas, certamente, se nós não despertamos até ali, é momento de despertar. Mas, irmãos, nós estamos a tempo de não precisar esperar isso. Né? Quando o pai de família ele avisa ao filho, olha, se tu fizer, tu vai apanhar, melhor para ele se ele não fizer. Né? Se ele ouvir. Porque se ele esperar o pai perder a paciência e ter que usar a vara, aí é pior para ele. Vai ficar doído. Né? Assim também nós. Deus é nosso Pai. Ele nos enviou o aviso, Ele nos enviou o mensageiro para falar daquilo que é ruim para nós. Vamos dizer assim. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas nós precisamos dar ouvido às palavras de Deus. Deus, quando Ele criou os seres humanos, Ele nos criou para sermos felizes. E nos deu o manual de instruções. A Bíblia. Né? Quando nós compramos um eletrodoméstico, nós temos a preocupação de ler o manual para não queimar algo. Ou no mínimo, a gente olha lá se é 127 ou 220. Né? Se a gente não olhar o risco de a gente queimar, é grande. Então, nós precisamos olhar o manual para sermos felizes e abençoados. Deus quer que o seu povo esteja no lugar certo, na hora certa, para não sofrer junto com os ímpios. Amém, meus irmãos? Deu para entender, irmãos? Sim. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que os irmãos gostariam de comentar? Não?
Então, só que o interessante, semana eu estava vendo uma simulação do mundo do futuro. E realmente, no mundo do futuro, ele vai ter muito robô. Então, é conveniente, por exemplo, os poderosos da Terra, ele diminui o número de população. Por exemplo, botar um robô para executar uma tarefa, o robô ele não vai reclamar, ele não vai ficar cansado, ele não se alimenta, né, ele não tem um salário ali. Então, o custo vai ser menor de operação ali. Então, realmente, até serviço braçal vai ser ocupado por robô. Sim, então, sim. tu vê que realmente o que acontece, o que está com a vida está acontecendo. Exatamente. Bom, claro, os homens planejam, né? Inclusive existe a tal famosa Revolução 4.0, a Revolução Industrial 4.0, e ela visa realmente automatizar tudo, né? Os homens fazem seus planos, mas Deus é quem dá a direção, a palavra final. Por isso que esses eventos eles vão ocorrer em lugares distantes da população, né? Dos grandes centros. Deus não vai permitir que isso aconteça. Eu vi esses tempos atrás, já faz um tempo, um filme lançado, e eu achei que esse filme, eu não creio, acho que eu não assisti esse filme, né? E também não quero que ninguém assista, né? Mas esse filme ele mostra algo muito importante. O que ele dizia? Ele mostra um pouco da intenção dos seres humanos. O nome do filme é Não Olhe para Cima. O que acontece? Um determinado cientista ali, pelo que eu vi lá, né? Ele descobriu que o asteroide vinha para a Terra. Certo? E ele resolveu avisar todo mundo, né? Avisou o governo e tal, e o governo tomou ciência e tal, mas aí o que eles faziam? Eles não avisavam as pessoas. Porque o governo decidiu deixar o asteroide cair para poder retirar o ouro que tinha, porque nesse asteroide tinha muito ouro. Isso é um enredo do filme, tá? Ou seja, para você ver que eles já mostram, né, as ideias. Então eles tinham, lá no filme, eles tinham poder para poder explodir e tal, né, esse asteroide, desviar a rota dele, mas eles decidiram deixar cair. É mais ou menos isso, irmãos. Salvo algum engano, mas a ideia era essa. Deixar ele cair para retirar o ouro que existia ali. E enganavam a população, dizendo que não, estava tudo certo e tal. No final, não sei o que aconteceu, se caiu, se não caiu, mas a ideia do filme era essa. Então nós vemos que sim, pode haver planos macabros por trás de tudo isso. Mas nós, irmãos, nós precisamos estar ao lado de Deus, tá? Eu vou ler só o verso 12, perdão, o verso 13, e aí para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, o verso 13 diz assim: eu vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Ou seja, essas primeiras 4 trombetas, elas foram de aviso, mas com misericórdia, claro. Aí ele diz: ai das outras 3. São 7 ao todo. Temos a 5ª trombeta, a 6ª e a 7ª trombeta. Nós vamos estudar isso no próximo estudo, no próximo domingo, se assim Deus permitir. Mas para nós vermos, né, que o que vem depois disso não é coisa boa, tá? Não é coisa que a gente vá se alegrar. A Bíblia diz assim: para que quereis o dia da ira? Pois será dia de trevas e não de luz. Então não vai ser coisa boa para a humanidade como um todo, né? Mas nós podemos ficar sem medo se hoje nós entregarmos a nossa vida a Deus sem nenhuma reserva, para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele guie a nossa vida. E aí nós podemos estar seguros e confiantes na promessa que Ele nos fez. E qual foi a promessa que Ele nos fez? Vamos abrir Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Existe uma promessa muito importante para nós. E se nós acreditamos, confiamos em Deus, isso aqui deve fazer toda a diferença para nós. No sentido de nos deixar despreocupados quanto ao futuro. Diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança,
também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então, se nós guardarmos a palavra de Deus nos nossos corações para servir a Ele e fazer a sua vontade, Ele se compromete a nos livrar, a nos dar a salvação no momento da prova, né? Então, hoje, você que nos assiste, é o momento de, se você não se entregou a Cristo ainda, é o momento de você entregar-se a Cristo Jesus e buscar guardar os seus mandamentos por meio da fé em Cristo. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 12, também podemos ler lá. Aquelas pessoas as quais Deus considera santos são as que Ele há de livrar, não são outras. Vou esperar que eu não coloque aqui. Apocalipse capítulo 14, no verso 12. Isso. Tranquilo, meu irmão, a gente espera. Eu sei que essa máquina, às vezes, ela nos atrasa um pouquinho, mas tudo bem, né? Aqui diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está a fé em Jesus, mas depende da tradução. E o mais correto seria a fé de Jesus, ou seja, manifestar a fé que Jesus teve. Né? Uma fé inabalável, uma fé precisa, vamos dizer assim. Ele confiava plenamente no Pai dele, né? Que é o nosso Pai por sinal. Tá? Então, assim, Deus considera santos os que guardam os mandamentos dele. Tá? Quais são os mandamentos de Deus? Aqueles que ele escreveu com o seu próprio dedo. Está em Êxodo capítulo 31, verso 18. E os mandamentos, propriamente dito, estão no Êxodo capítulo 20, de 13 a 17. Então, irmãos, Deus considera santos essa classe de pessoas. E por meio da fé de Jesus Cristo, eles obedecem os 10 mandamentos, não só outros. Então, irmão, não adianta você procurar qualquer igreja, qualquer denominação. Ah, a pessoa fala de Deus, tudo que vem de Deus eu aceito. Bom, não é bem assim. Pois a Bíblia diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Certa vez Jesus falou assim, fala na sua palavra, né? Que chegaram pessoas falando assim: olha, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus falou assim: a parte de mim que eu nem te conheço. Então, prodígios, milagres que dizem que acontecem ou que fazem por outro poder a não ser o de Cristo, não é prova de que estão com a verdade. A verdade é a Bíblia, a única verdade que existe. Então, se você deseja se preparar para que nesse momento, no momento, não pode abrir o gráfico para mim, no momento das trombetas, para que no momento das trombetas você seja protegido por Deus e esteja, esse mesmo, né? Para que quando chegar esse momento, ó, veja bem, né? Vai ser uma catástrofe. Aqui tem um navio no meio da cidade. Como ele veio parar aqui? Né? Então, se você quer ser protegido, guardado por Deus nesse momento, guarde os mandamentos de Deus pela fé de Cristo Jesus. Okay? Se você precisa de oração, você quer receber oração, você quer receber uma visita de um obreiro, você pode entrar em contato conosco. O número de contato vai ficar no link no YouTube, ou seja, na descrição do vídeo no YouTube, ou você pode também entrar em contato conosco através do Facebook, tá bom? E, bom, nesse momento então nós vamos orar a Deus, agradecer pelo estudo que Ele nos deu, né? E espero que você feche seus olhos também e faça essa oração conosco, amém? Vamos nos ajoelhar, igreja, vamos nos ajoelhar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e agradeço, ó Deus, pelo momento que o Senhor nos deu. Que possa, Senhor, permanecer em nossas mentes as palavras que foram ditas aqui e que nós não venhamos nos esquecer, Senhor, da Tua promessa e do compromisso que tens com todos aqueles que te amam. Queremos pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe a vida daqueles que estão nos assistindo hoje e que eles possam ser impactados, ó Deus,
por esta mensagem e possam se dar por avisados. Assim como a tua palavra diz, se o Atalai tocar a trombeta e a pessoa não se der por avisado, né, ela pode acabar levando sobre si a própria cruz. Mas não é isso que nós queremos, ó Deus, que ela se dê por avisada e que ela busque fazer a tua vontade. Amém. E que o Senhor abençoe também a cada irmão que veio aqui hoje, a cada um dos que adentraram neste local, que o Senhor possa dar a eles fé, confiança no teu poder e porção dobrada do teu Espírito, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa nos conduzir rumo à santidade e à obediência aos teus santos mandamentos e a uma preparação que ela seja segundo a tua vontade, ó Deus. Amém. Abençoa-nos, ó Pai, ainda nesse momento. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje e eu peço que vocês continuem nos acompanhando nos próximos estudos. Isso vai ser de bênção para a tua vida, com certeza, se você ouvir isso e colocar no coração e se preparar, tá bom? Nós vamos aqui como igreja cantar uma canção, mas eu vou encerrar a transmissão um pouco antes, ok? Então eu peço que Deus possa abençoar a tua vida e te dar cada dia mais fé e firmeza no poder dele. Que Deus possa te abençoar em nome de Cristo Jesus.